Glória a Deus. Mais uma vez viemos fazer o ensaio, amém? Amém, igreja? Viemos mais uma vez ensaiar. Mas só vem para o ensaio quem vai participar do casamento. Amém? Tem alguém que não vai participar do casamento? Eu pensei que Mariana estava levantando a mão, deu um susto. Jesus do céu. Então nós todos estamos aqui porque nós queremos participar do casamento. Amém? Mas nós não vamos ser padrinho. Nós não vamos ser amigo. Nós vamos ser noiva. Nós é a principal da festa. Amém? Então, para quem vai ser noiva, todo mundo espera a noiva chegar. Mas nesse casamento, a noiva é que está esperando o noivo. Porque o noivo, sempre quando a noiva chega, ele já está onde? No altar. O noivo sempre está no altar esperando a noiva. Nós que temos que se adornar e se preparar para ir ao encontro do noivo. Amém, igreja? E sem delonga, vamos abrir a palavra em Marcos. Marcos capítulo 15, verso 22. Eita, Deus de glória! Aleluia, Jesus. Todos acharam? Amém. Então vamos fazer a leitura. O título diz: a crucificação de Jesus. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte para ver o que cada um levaria. Eram 9 horas da manhã quando crucificaram Jesus. Que hora Jesus foi crucificado? 9 horas da manhã. E a inscrição com a acusação contra ele dizia: o Rei dos Reis. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitor foi contado. Amém, igreja? Amém. Você crê que essa palavra faz parte da crucificação de Jesus? Você crê que aqui não tem mentira, só tem verdade na Bíblia? Você crê que alguém foi na cruz por mim e por você e que foi crucificado? Então, se você crê, joga a tua mão e dê uma palma. Que na missa já deu a Jesus de Nazaré. A melhor palma do estado da Bahia já deu. A melhor palma, não parece que é a melhor palma. Vocês estão com preguiça de bater palma. Exalte o Rei dos Reis. Mais do que o brasileiro já aplaudiu. Mais do que a nação que ama Jesus. Os remanescentes, os judeus, lá em Israel já aplaudiu Jesus. E agora o adorador que adora mais Jesus agora, aplauda ele, porque ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Eu peço ao Senhor Espírito Santo que tome minha boca e faça eu falar tudo aquilo que o Senhor quer que fale para a edificação da tua noiva, em nome de Jesus. Volte aos seus lugares, amém? Glória a Deus, aleluia. Lendo assim parece que foi beleza, foi fácil, foi doce de leite para o nosso mestre. Parece que foi coisa, matou um ali. Não foi assim, foi muito mais além. Não foi um tiro, não foi uma facada, foi uma crucificação que fizeram com o nosso mestre. E o que é que tem de diferente? A diferença é que muitos morrem por coisas banais, mas ele deu a vida dele por minha e por tua vida. Muitos morrem porque muitas vezes procura andar no caminho errado, fazer as coisas erradas, granjear em lugares errados. Mas o meu Jesus era
isso. Logo a pessoa grita: eu sou inocente, eu não fiz nada. Aliás, se você for no presídio, só tem gente inocente lá. Mas o meu Jesus era santo de verdade. Amém? O meu Jesus não andava com mentira. O meu Jesus assumia de fato o que ele fazia. E o que ele fez foi algo que ninguém nunca poderia ter feito. Então, meu Jesus, quando diz assim, ele foi crucificado. Imagina que pegaram ele, espancaram, bateram, lançaram o nome sobre ele, xingaram, fizeram coisas horríveis entre Jesus. Eles fizeram as perversidades piores com Jesus. Eles não tiveram dó de Jesus. Assim que encontraram Jesus, a primeira coisa que eles fizeram foi bater na entrada aonde Jesus ia ser apresentado. Ele tomou logo uma bufetada, uma cusparada na cara de um homem com os dentes sujos, com um bafo terrível. Ele cuspiu ao rosto de Jesus. Então, Jesus apanhou tanto, que eu pergunto, meu Deus, por que não mataram ele? Porque nenhum romano treinado com o físico que tinha não aguentaria as porradas que Jesus levou. E por que meu Jesus não morreu? Porque ele havia dito para os discípulos: é necessário que nós iremos para Jerusalém. Lá eles vão me pegar, vão me bater, eles vão me entregar às autoridades, mas eu vou morrer crucificado. Ele não ia morrer de murro, ele não ia morrer de paulada, ele não ia morrer de soco. Ele tinha a maneira certa de ele morrer. Então ele já tinha avisado a maneira que ele iria morrer, a maneira que ele iria padecer, como ele iria sofrer. Jesus derramou sangue em tantos os lugares. Jesus derramou sangue em Caifás, lá em Caifás, na Cidéia. Ele derramou sangue no palácio, lá em Herodes também. Ele derramou sangue também no pretório, aonde Pilatos fazia a justiça segundo ele. Então Jesus também derramou muito sangue nas ruas de Jerusalém. Jesus, aonde foi levado, ele derramou sangue. Jesus derramou sangue quando estava sendo interrogado, quando estava sendo levado, quando estava sendo espancado. Jesus derramou sangue em muitos lugares. Jesus ficou ensanguentado. Eu não sei como ainda sobra sangue para o nosso mestre trazer a vida para mim e para você. Então, o maltrato que ele passou não era nem para Jesus chegar lá em Pilatos, nem em Caifás, nem no palácio de Herodes. Mas até no palácio de Herodes ele perdeu muito sangue. Jesus sofreu muito. Jesus foi espancado. Cada murro que dava no rosto de Jesus, até a barba dele arrancava. Você vê que até um fio de cabelo, se nós for puxar de uma barba ou de um bigode de um homem, ele grita. Imagina um soco para arrancar os pedaços. Arrancar os pedaços da pele. O pedaço que saía com couro, com a pele de Jesus. E eles espancaram demais. Mas eu estou aqui falando a você, mas eu queria saber o verdadeiro significado do Gólgota. Eu queria saber esse verdadeiro significado, porque muitos apresentam muitos deuses, muitos apresentam muitas imagens, muitos apresentam muitas religiões, mas nenhum deles foi na cruz por você, nem por mim. Nenhum deles foi, nenhum deles ressuscitaram como Jesus ressuscitou. Nenhum deles passou pelo que Jesus passou por sua vida. Então tinha um cara chamado Max, que ele dizia que a religião diz que era loucura, disfarce, fantasias de muitas pessoas. Por quê? Logo em seguida você vai ver o porquê esse Max falou isso. E muitas pessoas criticavam esse Max, mas eu concordo com ele.
é um deslúbrio. Por quê? Porque ele dizia que as pessoas ficavam fantasiando, que a pessoa ficava se escondendo da dor, que a pessoa ficava camuflando a dor, que a pessoa fingia, que a pessoa vivia de ilusão, de coisas passageiras, que não acreditava. Mas, porém, eu também acredito que eu e você não foi salvo por Maomé, não foi salvo pelo Espiritismo, pela Kardec, não foi feito nem por nenhum desses nos salvaram. Agora, eu e você, nós vivemos uma religião que não é uma religião que nós vivemos uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré, que foi aquela cruz, e ele pagou por mim e por você. Nós não vivemos enganados, incapazes, imobiliados, vivendo de fantasia. Nós vivemos algo real, porque Jesus é uma pessoa. Jesus é real. Não tem como não ver isso. Só um louco não reconhece Jesus como Senhor da vida dele. Porque eu concordo com o Marcos, porque muitas pessoas vivem aí à deriva, acreditando em barro, acreditando em papel, acreditando em qualquer coisa que vai flutuar, que vai morrer, que vai viver de novo, que vai vir. Isso é uma loucura. Mas o meu Jesus, ele foi na cruz e ele trouxe vida para mim e para você. E ele é real, ele não é mentira. Nós não vivemos religião, nós vivemos Cristo. Ele estava falando porque do cristianismo as pessoas não sabiam o que queriam, porque as pessoas se apegam às coisas banais. Mas eu e você, nós temos consciência. O nosso Cristo que foi ali no Gólgota, ele não foi uma mentira, ele não foi uma enganação, ele não foi algo que tirasse o nosso sentido, algo passageiro, ele é algo eterno, é alguém eterno, é alguém que trouxe a vida para mim e para você. Mas Jesus caminhando, todos, a maioria, acredito eu, que conhece a crucificação, que conhece o que nosso mestre passou por mim e por você. Mas eu fiquei imaginando Gólgota. A própria palavra diz aqui que a tradução, ele diz o seguinte, ele diz assim: então crucificaram e repartiram entre si as roupas deles, tirando sorte para ver que, mas é antes, que ele diz que é lugar de caveira. Lugar de caveira. E eu fui estudar, olhar para aquelas imagens do monte, que diz o Monte das Caveiras. Não é isso? O Gólgota foi lá em cima. Jesus ainda derramou muito sangue no Getsemane. Sim ou não? Diz que muito sangue saía pelos poros de Jesus. Saía muito sangue. Mas eu fiquei matutando. Eu queria saber mais sobre o Gólgota. Eu digo, eu quero saber mais sobre o Gólgota. É forte isso aí. E o Gólgota, todos sabem que o nome já se diz uma caveira. Uma caveira, um monte. Um monte chamado caveira. E você, se você for lá no Google olhar, pedir a foto, você vai ver realmente. O monte é uma foto, é uma imagem de uma caveira. É um olho de um lado, tem buracos, cavidades, que é os olhos dele. Cavidades que são o nariz. E tem a cavidade da boca, com a arcada dentária lá mostrando. Acredito que todo mundo já viu a caveira, mas nunca viu aqui entre nós, em nenhum outro lugar, um morro com a caveira. Que a cara e a característica dela é uma caveira. Que quem olha já vê que é uma caveira. E eu fui ver aonde tem mais desse monte, onde tem mais montanha. Igual aquela ali não tem. Em Jerusalém tem várias montanhas, vários montes, mas vocês procuram ao redor de Jerusalém e fora de Jerusalém, você não encontra uma caveira como aquela, um monte como aquele. Não existe. E o que é que tem disso? É porque, segundo Marcos, traduzindo, Marcos achou lá a tradução e
Em cima, quando diz é o Monte das Caveiras, que está lá, diz que quando eles vão ver, a tradução é crânio da caveira. Mas em cima dela tem uma arte que já estava pronta para encaixar a cruz. Essa arte não foi feita por Pilato, não foi feita por Herodes, não foi feita pelos romanos, não foi feita por ninguém. Meu Deus. Já existia lá essa arte. Não era para Jesus. Eles iam crucificar um outro homem. Todos sabemos disso. Que era outra pessoa. Que a cruz que ia ser colocada ali no meio não era para Jesus. Segundo os romanos, não eram. Era outra pessoa que ia ser morta ali, ia ser colocado. Os judeus não planejaram matar Jesus. Os judeus não sabiam. Aquele monte caveira ali da caveira, que em cima é o crânio, que simboliza da mesma coisa. Monte da caveira e crânio é a tradução uma da outra. Aí eu fico a pensar, se em nenhum lugar tinha aquilo ali, nenhum outro monte estava com aquela característica. Em cima do crânio daquela caveira tinha uma arte. E essa arte tinha a medida certa. A medida certinha para encaixar outra coisa. Estou vendo. Se eu e você sabe que não foi os romanos, não foi Herodes, não foi Cefas, não foi Pilatos, não foi ninguém que fez aquele monte. Quem fez aquele monte? Quem já estava planejado há muito tempo antes do Éden. Então Jesus, aí eu disse, porque o Gólgota, porque o significado, André Valdo, quando matava-se um cordeiro dentro do tabernáculo ou no templo, o sangue era tirado ali e fazia o que com o resto? Tirava de dentro do tabernáculo, colocava longe das portas da igreja, dos tabernáculos, e botava para fora, longe, para que o povo viesse comer. E não podia deixar aquele cordeiro, como é que diz? Cordeiro, ali tinha que ser tirado e levado para fora. Imagine você que Jesus, ele estava sendo morto em todos os lugares que eu falei a você, que o sangue dele estava sendo derramado. Porque Jesus era o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. O sangue dele foi derramado em vários lugares. Ele foi sangrado no cemitério, em todos os lugares, pela rua de Jerusalém, e depois ele foi expulso de lá. Tiraram Jesus de lá. E o cordeiro agora sangrando pelas ruas de Jerusalém, ele vai e sobe. Leva Jesus subindo, ele subindo na guerra levando uma haste. Que haste ele estava levando? A cruz. A cruz. Se diz cruz porque ela é trançada uma na outra, como um sinal de mais. E ele foi levado lá para cima. E quando chega lá em cima, o sacrifício tem que ser feito. Há de ter o sacrifício. Porque havia um povo como esse aqui, toda a nação, esperando por esse sacrifício. Mas eu quero saber o significado do Gólgota. Nós estamos chegando lá. E aquela haste estava lá esperando. Ele pegou, imagina só, a cruz era para Jesus, mas Jesus já sabia que ia morrer numa cruz. Mas aquela cruz foi feita no tamanho errado para Jesus, sim ou não? Sim ou não? A cruz era para quem? Era para Barrabás. Barrabás era pequeno ou grandão, forte?
cruz grande. A arte estava feita. Eu acho que vocês não entenderam. Antes de Barrabás existir, antes de Pilatos, Herodes existir, o Monte das Oliveiras já estava pronto. A cavidade da arte já estava pronto. E mesmo sem eles entender, eles fizeram a medida certinha para caber na arte do monte. E na hora que chegavam lá, todo mundo já deve saber que uma caveira simboliza o quê? O povo não sabe. Eles acham que é normal ver caveira. É normal ver caveira? Então a caveira simboliza o quê? Morte. Pegaram o meu e o seu Jesus, levaram para cima daquele monte das caveiras, colocaram ele deitado, de braços abertos. Abram o braço de vocês. Com o que vocês parecem? Com o que vocês parecem? Jesus sabia o que estava fazendo. Nós somos uma arte. A mesma arte, o mesmo modelo que o nosso mestre iria padecer. E pegaram o nosso mestre e colocaram Maria da Hora. Subiram e colocaram ele deitado em cima daquele monte. Depois pegaram Jesus. O normal era que eles, de primeiro, o próprio Marco diz, e o próprio Billy Graham também diz, que eles não acreditam, porque todos os homens que eram crucificados, eles botavam de braço aberto, e eles amarravam aqui no braço, para depois bater o prego. Era assim mesmo. Então eles acreditam que o nosso, eles não têm certeza, mas acreditam que o nosso mestre também foi amarrado. Porque não seria, o corpo dele não sustentaria ali, porque a mão ia lascar, o peso do corpo ia lascar. Então, para que não acontecesse isso com todos que estavam sendo crucificados, eles amarravam. Eles não sabem dizer que o nosso Jesus também foi amarrado e depois batido o prego, mas eu também acredito que amarraram ele para bater o prego, para que não lascasse. Mas entenda uma coisa: botaram Jesus ali, deitado, bateram prego nas mãos dele, e não foi preguinho, foi prego de mais ou menos 25 centímetros. Foi grande os pregos, bateram nos pés dele. Era normal bater nos pés, mas também os pés lascavam. Segundo os pesquisadores, ele diz que Jesus bateu naquela cavidade do osso, entre o tornozelo e atrás. Imagina a dor que meu Jesus não sentiu. Bateu no osso. Uma topada dói até o juízo da gente. Imagina um prego desse tamanho, batida no tornozelo do nosso mestre. Colocaram ele ali. É engraçado quando a gente começa a ler a história da crucificação de Jesus. Eu não gosto de pregar sobre a crucificação de Jesus. Eu sempre passo mais por cima, porque eu não aguento, me dá vontade de chorar. A pessoa que saber que alguém fez isso, um ato tão maravilhoso por amor, e ainda diz não para Jesus, realmente você não deveria estar nem na terra. Porque é lamentável saber que alguém pagou um preço por tua vida e você não se comover. Colocaram Jesus naquela cruz. Por que tinha que levar Jesus para lá? Por que não colocaram ele em outro lugar? Porque o próprio Deus já tinha preparado o funeral de Jesus. Já tinha preparado a morte dele. Por quê? Quando Adão, eu sempre digo a você, quando Adão pecou, Jesus, o próprio Deus já sabia que ele iria pecar. Antes dele pecar, tudo já estava pronto, esperando. É por isso que eu digo a vocês, nunca faça plano A e esqueça do B. Faça plano A e plano B, porque o próprio Deus fez isso. Fez
plano B. Jesus naquela cruz ali. E eu disse por quê? Em cima de um crânio, de uma caveira, teve que matar meu mestre. Porque quando Adão pecou, Adão trouxe a morte para todos nós. E Jesus, o próprio Deus, já tinha feito a caveira, porque a caveira representa morte. E já estava escrito também que Jesus Cristo, que o sangue de Jesus, e a própria palavra diz que não é a alma que tem vida, mas diz que é o sangue que dá vida. É necessário o sangue de Jesus em cima daquela caveira para ele pegar a morte dele e matar a morte que Adão trouxe para mim e para você. Para quê? Para que eu e você tivesse vida, porque o sangue é vida e Jesus trouxe vida para mim e para você. Jesus não faz nada aleatoriamente. Quando ele faz, ou como ele dá uma promessa para mim e para você, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Não tem para onde eu e você correr, para onde eu e você retrucar. Nós temos que entender que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle. Mas quando colocaram Jesus naquela cruz, muitos dizem assim: deram vinagre a Jesus. Mas nesse texto está dizendo o que aí? O que é que está dizendo que deram a Jesus? E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar de caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra. Você sabe o que era isso? Quando eles pegavam as pessoas que elas tinham muitos ferimentos, que eles mesmos provocavam, ou quando eles queriam matar uma pessoa, e para ela não sofrer muito, para ela não sentir dor, eles acostumavam a dar bebida forte, para que a pessoa não sentisse dor. Você olha aí em Provérbios, se eu não me engano é 31:6. Provérbio 31:6. Para a gente ver isso aí. Então todas as pessoas, Provérbio 31:6, acredito que seja aí. 31:6, que diz assim: dê bebida forte aos que estão morrendo, e vinho aos amargurados de espírito. Então você vê que não foi à toa que aquele guarda, aquele soldado, pegou o vinho, ou seja, era considerado uma bebida forte. Porque não é esses vinhos que nós tomamos aqui. Isso não é vinho. Para vocês que nunca veem, isso é suco de uva 100%. Mas lá o próprio texto diz que era bebida forte. E o que é uma bebida forte? Uma bebida que embriaga, uma bebida que tira o sentido da pessoa. É por isso que Marx, ele falou isso. Ele disse que o povo vivia dessa maneira, porque o povo andava bebendo, usando droga, fazendo outras coisas, vivendo numas coisas fantasiosas, numas coisas de aparência, numas coisas que não traziam fundamento concreto nas religiões que eles andavam. Quantas religiões aí você conhece que as pessoas dizem pode beber? É verdade. Jesus bebeu. Pode beber. Você não pode beber na rua, mas em casa você pode. Pois o meu mestre aqui disse: eu não quero. Ele não aceitou essa bebida. Por quê? Porque o próprio Marx disse que o povo vivia o ópio. O que era o ópio? O ópio era um tipo de droga. Um tipo de droga que tirava a lucidez da pessoa, tirava o sentido. A pessoa sentia dor, mas bebia. Quantas pessoas hoje dizem: eu bebo para esquecer meus problemas? Olha de onde é que vem. Do ópio. Vai doer. Eu bebo para esquecer os meus problemas. Eu bebo porque eu vivo sozinho. Eu bebo porque eu estou muito triste. Eu bebo para curar as feridas. Não existe isso, porque o meu Jesus, ele disse: eu não quero, porque eu não sou drogado, eu não sou cachaceiro. Eu quero ir à cruz, mas eu
Imagina, você essa semana, qualquer um de vocês, ir no dentista, consertar um canal, ou arrancar o dente, e a dentista dizer, venha que eu vou anestesiar. Não, por favor, eu quero que arranque sem anestesia. Não, mas vai doer muito. Não, mas eu quero que a senhora trate o meu canal. E canal dói, né? Trate o meu canal e arranque esse dentiqueiro aqui sem anestesia. Será que tem alguém aqui que vai fazer isso? Se você tiver alguém aí, eu vou levar você na minha dentista. E você não vai pagar nada porque eu vou ter prazer de ver isso aí. Tem alguém que quer ir? Pois o meu Jesus e o seu, ele disse, eu quero sofrer a dor. Eu não quero aliviar nada para mim. Eu não quero anestésico, eu não quero nada. Ele negou. Então se ele negou, eu também posso negar. Você também pode negar. Negar o quê? Negar aquilo que vinha, ó, descansar. Eu quero descanso, eu quero a felicidade. Eu quero. Jesus não tem alívio. Jesus não tem desculpa. Pessoas que procuram desculpa para se afastar do evangelho. Procuram desculpa para se afastar da comunhão com os irmãos. Mas Jesus disse, eu quero ter lucidez para saber o que eu estou fazendo. Ele disse que ele era verdadeiro. E quem anda com o dono da verdade tem que ter verdade. Tem que ser homem e mulher para falar a verdade. Glória a Deus. Nós não podemos ficar com essa fantasia de Max. Porque o nosso Deus é real. Ele é verdadeiro, ele não vive de mentira. Ele é honesto. Tem pessoas que ele assim, pastor, eu caí de novo. Ora, é normal. Jesus. É normal cair. Agora é normal ficar no chão? Não é normal ficar no chão. Muitos dizem por aí que o nosso mestre morreu numa estaca. Não tem respaldo bíblico para isso. O nosso mestre foi crucificado, já está dizendo cruz. E ele mesmo falou que ele iria morrer na cruz por mim e por você. Ele não ia morrer de outra maneira. Eu não posso estar acreditando no que A e no que B fale. Por quê? Porque eu leio Bíblia. Eu e você tem que estar fundamentado na Bíblia, buscando e negando aquilo que vai tirar nossa lucidez. Eu não preciso de cigarro para passar as lamúrias, as lutas que eu tenho vivido. Eu quero viver com lucidez. Eu não posso estar enchendo de cocaína ou de maconha para poder dizer, porque eu estava muito atribulado. O remédio de atribulado é o sangue de Jesus, que purifica de todo mal. Bebe um gole dele, se enche dele, que você vai ver. Você fica atribulado porque se perguntar na Bíblia, eu não tive tempo não. Mas teve tempo para cocaína, teve tempo para maconha, teve tempo para entubar bebê, teve tempo para buscar a mulher dos outros. Você tem que ser sóbrio. Tem que ser sóbrio. Pessoas que dizem, pastora, eu estou frio. Por que você está frio, meu filho? Eu não sei, eu digo, mas eu vou lhe dizer por quê. São as amizades que está colocando em cima de Deus. Pega essa amizade e faz essa amizade de um bezerro. Como Deus havia falado para aquele povo. Deus, o Santo de Israel, o Todo-Poderoso, diz, eu vou falar com esse povo. E Deus falou. E Deus mandamento dele. Não demorou nem 30 dias. O povo estava fazendo bezerro para adorar. E tem muita gente que pega o melhor de Deus, se enche da presença de Deus e depois vai adorar Baal. Pega a pessoa, pastor, eu não adoro Baal. Meu querido, se você adora seu filho, assim a palavra diz, adora seu filho, adora tua mulher, ou adora tua mãe, mais do que a mim, é um Deus para você. Aí eu tô frio, pastora. Você não está frio, você está virando uma pedra de gelo. Você está procurando algo para você ficar fantasiando a tua história. Está procurando algo para fantasiar o bolso. Quantas pessoas nadando em dinheiro e na depressão profunda? Quantas pessoas nadando em dinheiro e indo para o lado, para o inferno? Porque pega um homem de carne e osso e coloca acima de Jesus. Aí depois
você quer estar dançando no manto, quer ser forte, quer ser cheio de Deus, você vai ser cheio do capeta se você não mudar. Jesus, ele disse, o povo, levou, ele achou, tem gente que assim, tem pessoas que não usam droga porque está sem dinheiro. Mas se achar, usa. É assim mesmo. Mas Jesus achou na boca. E ele, eu não preciso disso para passar minha dor. Eu estou sofrendo, eu estou dando febre. Já pensou a febre de alto grau que Jesus estava sentindo ali? Todo machucado, todo cortado daquele jeito. Tem pessoa, se tiver um ovo, eu estou sem comida, eu vou morrer, eu vou trabalhar, eu vou traficar. Tome vergonha na tua cara, seja sóbrio, coloca a tua mente para ficar lúcida e saber que tu tem um Deus no céu. Tem pessoas que entram no errado, sem necessidade e sem precisão. Porque o próprio Davi dizia, nunca vi um justo mendigar. Quem é o justo? Nós que servimos a Deus, eu não acredito que a pessoa precisa largar a obra do Senhor, larga Deus para estar atrás de homem. Pastora, você está falando comigo, se a carapuça pegou em você, problema seu. Eu estou aqui para falar do que eu tenho que falar. Vai! A mordida de Deus está aí. Muitas pessoas desapercebidas, iluminadas pelas cores, pelas fantasias do mundo, da sociedade. Eu e você não devemos se corromper com o sistema da sociedade. Nós temos que ser quem somos. Aí o que é que acontece? As amizades corrompem os bons costumes. E qual é o bom costume? Fazer uma aliança e honrar a aliança. Está falando com gente. Mas eu não amo, pastora. É porque você está denombrado. Leão está ungido. São as religiões. Eu quero ir para o céu, eu quero ter poder, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, mas não honro a aliança. Deixa, Jesus. Palavra boa. A palavra não é só para João, é para Maria, é para Ricardo, é para qualquer um. Agora, se você pegar essa palavra e vir para cá com perguntinha para mim, você vai receber o que você ainda não ouviu ainda. Então encolhe, bota no bolso e leva para casa. Tá Deus quebrada. Eu não vim para agradar ninguém. Aleluia. Jesus não veio para agradar ninguém. Aliás, Jesus veio para agradar, mas nem todos se agradaram de Jesus. Olha aí. Vai se agradar de mim? Nós temos que saber que nós temos que fazer como o nosso mestre. Andar com lucidez, não deixar nada tirar eu e você do foco. Amém? Eu e você não podemos sair do foco. Nós não vivemos mais como menino. Porque quem está vivendo aqui como menino ainda na igreja, ele está por conta própria. Porque aqui é estudo bíblico, é oração todo santo dia, é busca. Mas eu não sei o que é que sempre tem um ambirão no meio. Sempre tem um Natan no meio. Por quê? Olha aí. Pastora, sou eu. Você sabe o que você faz. Então você que decida se é com você ou não. Eu só sei que eu e você tem que dar prioridade. Porque já pensou se Jesus não desse prioridade a mim e a você? Já pensou se ele não desse prioridade total? Não é prioridade de hoje, não. Não é prioridade de um sábado, não. É prioridade total. Já pensou se ele não desse? Já pensou se chegasse no Gólgota todo ferido? Antes de subir, ele dissesse, por favor, me leve para casa e tem que salvar minha vida. Já pensou? Ele foi até o fim. Ele não ficou gritando desesperado. Não. Ele gritou na hora que ele viu que a vida já estava para sair dele. Porque o sangue já tinha se esgotado. Segundo Marcos, ele fala que quando todos os evangélicos falam isso, Jesus foi uma lança ao lado dele e saiu sangue e água. Mas lá no deserto também já tinha uma prova do Cristo. Quando Moisés bateu na rocha, saiu primeiro sangue e depois água. É porque era o próprio Cristo, representando já o Cristo lá. Aleluia. Para os caducos que diz que Jesus só veio no Novo Testamento, ele já estava lá desde o Gênesis. Aliás, antes de ter o Gênesis. Ele já era o Cristo. Quando Moisés pediu, deixa eu ver.
Jesus, o próprio Deus disse: se for pelas costas, eu vou botar a mão em você, me olha. Aí eu ficava matutando: por quê? O Senhor com tanta intimidade, Moisés com tanta intimidade, o Senhor não ia dizer: para chegar ali, a ordem é passar pelo meu filho primeiro. Ele tem que passar pela rocha para depois me ver. Primeiro nós temos que ver Cristo. Aí quer chegar no céu sem passar pelas ordenanças de Jesus, sem passar pelos mandamentos de Jesus. Namorar é bom, beijar é bom, comer bom é bom, tá com os amigos para baixo para cima de carro é bom. E não vinha para cá dizer, porque tem gente agora aqui que eu já disse, não posso falar em carro. Eu falo em carro, falo bicicleta, falo em moto, eu falo todo dia. Eu não tenho problema nem crise com isso. Eu tenho minha Kombi velha aí, eu não me importo porque os outros dizem que minha Kombi é velha, caiu nos pedaços. Se eu tenho mesmo, eu vou dizer que não tenho, eu vou ficar bicuda porque é tempestade. Então, pessoas que ficam para baixo para cima fazendo favor. Vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali. Aí quando a gente liga, ele liga que nem o Pato Donald. Agora não estou ocupado. Aí depois que é cheio de dor, não recebe. Não recebe. A mulher chama, eu não posso. A filha está doente, eu não posso. Mas João chamou, eu posso. Eu não tenho problema de bico. Eu cuido de galinha. Quando ela quer me beliscar o meu ovo, eu queimo o bico dela e passo na madeira. Eu não tenho problema com isso. Eu não quero que os outros, opa, já foi tão porque a senhora falou para mim. Não, eu quero que você vá para o céu. E chega lá, já diz, ele veio porque das palavras que eu mandei você falar e você falou. Aleluia! Quando eu estava sentada aí, quando eu estou aqui sentada, que vem alguma coisa para mim, que punha com certo e mato no bolso e vou executar o que eu aprendi. Eu não vou ficar bicudo, nem de mal com a pastora, porque disso. Pega essa fala e bota no bolso, meu filho. Eu não vivo de fala, eu vivo de graça do Espírito Santo. Que bobagem, povo. Ah, se bichou não como, deixa que eu como, que eu preciso engordar. Aí faz bico, eu queimo no fogo, eu não falo mais com ela. Problema seu, sua voz não está fazendo eu engordar nem emagrecer. Eu estou dando pela minha vida, pela vida de Cristo. Eu não preciso de fala de ninguém. Porque os mudos já pensou, se der me enviar para um lugar que só tem mudo, eu vou sentir falta, então eu tenho que me acostumar. Amém? Porque todo dia tem pessoas diferentes. Amém, igreja? Amém. E nós temos que se acostumar com tudo. Agora não pense que é a cocada do eu não falo, ela vai morrer. Aí é que eu vou viver mais, porque graças a Deus economizei hoje minha fala para responder. Amém? Então nós temos que entender uma coisa. Muitas pessoas podem falar 1001 coisa da crucificação de Jesus, mas eu sei que ele veio trazer a vida. Com a vida dele, com a morte dele, ele trouxe vida para mim e para você e matou a morte do Gólgota. Porque se ele não faz aquilo, é por isso que eu e você tem vida. Porque a palavra dele fala que o sangue dele é vida. E é vida com abundância. É vida com abundância. Então, várias pessoas, elas querem dizer que Jesus, ele morreu na estaca. Que Jesus foi mais. Quem é Maomé para ser como Jesus? Maomé não chegou nem aos pés de Jesus. Maomé não tem nada de gratificante de Maomé. Me desculpa aí vocês que têm. Amém? Vocês que gostam de Maomé, vão guardando aí. Agora eu não tenho nada a ver com Maomé. O meu negócio é com Jesus. Amém? O meu negócio é com Jesus de Nazaré. Então veja só, muitas pessoas, nós temos prova aqui, eu estou olhando aqui o versículo, nós temos prova de que a crucificação de Jesus foi algo novo. Não foi algo de antigamente, foi algo novo, mas havia muita crucificação naquela época. Para nós saber, abra aí Salmo 22, 18 e 25. Só para quando alguém dizer a você, Jesus não foi crucificado, você poder provar para essas pessoas. Salmo 22,
Acharam? Salmo 22, 18, que diz assim: reparte entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançam sorte. Essa está falando sobre, após a crucificação de Jesus, sobre as roupas que os soldados dividiram entre eles. Por quê? Porque diz que era uma veste, uma túnica que não tinha costura, um pano muito bom e caríssimo. Um dizia: não quero ficar sujo de sangue. O outro dizia: isso daí é bobagem, porque o sabão lava o sangue. Mas eles não sabiam do sangue que era aquilo ali. Já pensou em você com a túnica daquela com o sangue de Jesus? Já pensou? O suor e o lixo de Paulo, aonde colocava, trazia cura, trazia vida. A sombra de Pedro trazia cura. Imagina a túnica de Jesus com sangue. Mas só que Jesus já fala isso. Vamos ver aí no 25, no verso 25. De ti vem o meu louvor, na grande congregação cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Do que os temes. Agora abre Isaías 53, 12. Isaías 53, 12. Isaías 53, 12. Que diz assim: por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi condenado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Quem foi que morreu por muito? Olha, e com os poderosos eles partiram. Quem foi que partiu as vestes de Jesus? Os transgressores. E pois derramou a sua alma na morte. O que foi que Jesus fez? Derramou o sangue dele. Com a morte de Jesus, ele matou a morte que estava contra nós, que simbolizava aquele Gólgota, aquela caveira. Com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Qual foi a oração de Jesus em cima daquela cruz? Perdoa que eles não sabem o que faz. Até na cruz Jesus se preocupou com aqueles transgressores. E não era só com eles, os transgressores também, os romanos e os outros que estavam ali. A palavra dele diz que quando ele ia para Jerusalém, ele ia entregue ao gentio. Quem é o gentio? As gentes que não eram judeus. Eles iam ser entregues a eles para ser condenados. Então veja só, vamos ver aqui quando o povo fala de cruz. Eu vou provar aqui a vocês que a cruz só veio existir depois. Não se assuste com algumas coisas que vocês vão ouvir aqui. Amém? Não se assuste. Mas nós vamos ver. Não houve, antes crucificação. Nós vamos ver mortes com madeiro em Gênesis 40, 19. Gênesis 40, 19. 40, 19. Acharam? Aleluia. Que diz assim: dentro de 3 dias Faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurar numa, e a ave comerão a sua carne. Então nessa daqui de José, nessa passagem aqui, você vê já lá em José falando de quê? De madeiro. Eles pegavam uma árvore que parecia um Y, e eles pegavam essas pessoas e eles botavam ali naquela árvore pregados com prego naquelas árvores, e deixavam sem água e sem comida até morrer. E isso era um tipo também de punição. E aqueles homens ali gritavam com horror. Por quê? Porque ficavam ali dias até morrer sem água. E ai daqueles que fossem enfrentar aquele povo. Ai
atirar. Então a pessoa para dar exemplo a toda as outras população. Então eles pegavam e ele pegava que em toda árvore você vê que tem um tipo Y assim, né? Todas as árvores tem. E eles usavam esse tipo de punição para aqueles que se levantavam contra Roma. Então depois nós vimos aqui que essa passagem foi de José. Quando José interpretou o sonho do Faraó. Agora nós vamos ver outra passagem de Josué 10:26. Abra aí Josué. E isso eram as punições de antigamente. A crucificação não foi das piores, mas ele já usava esse tipo de punição para aqueles que se levantavam contra Roma. Leia aí, André Valdo. Você achou? Josué 10:26. Depois disto, Josué os feriu, os matou e os pendurou em 5 madeiros, onde ficaram pendurados até a tarde. E isso daí também era outro tipo de punição, em madeiro. Mas aí fala cruz? Não fala cruz. Eles puniam as pessoas de várias maneiras, colocando em um pau só. Outros colocavam em um pau tipo um T, botavam em cima e pendurava a pessoa. Ou então eles pegavam pessoas e amarravam com pedras e jogavam em rios fundos para morrer. São punições. Os fenícios também praticavam de maneiras terríveis. As pessoas que os fenícios pegavam, esses daí foi o pior. Eles pegavam as pessoas, eles botavam amarrado numa estaca, e depois que amarravam numa estaca, eles viravam de cabeça para baixo e eles enfiavam um pau até chegar à boca da pessoa. E a pessoa não morria, ficava ali agonizando ali dias. Eles faziam essas perversidades pelas pessoas. E eles faziam geralmente em lugares públicos, aonde todos vissem. E eles dizem: isso daqui é a punição para todos aqueles que querem enfrentar Roma. Se vocês querem enfrentar Roma, se vocês querem enfrentar o nosso poder, vocês vão ser castigados dessas maneiras. Outros eles pegavam, amarravam em pedaço de pau e saíam arrastando. Não tinha cavalo naquela época lá atrás, antes dos romanos, mas eles faziam perversidade e faziam questão que todos vissem o que eles estavam fazendo. E mataram em árvore também. Muitas pessoas, quando eles pararam de usar árvore tipo Y, eles pregavam também as pessoas em árvore, nos troncos, e deixavam a pessoa lá para os abutres comer vivo. Eles furavam os olhos das pessoas e deixavam eles lá. E todos viam, chamavam todos da população para olhar, para que amedrontasse todos os outros, para que não viesse fazer aquilo. E muito depois que nós vimos que Isaías, há mais de 700 anos, já havia falado na morte de Jesus, na crucificação. E ele falou que o Messias ia ser crucificado numa cruz como um sinal demais. Então, na época que Jesus foi morto, eles já os romanos já estavam usando já a cruz. Mas só que isso daí eu creio também que já foi um projeto de Deus, que eles nunca tinham feito isso. Mas quando chegou a época de Jesus, surgiu novas punições. E essas punições eles faziam porque diz que era como se fosse missa. Você vê que nas igrejas católicas, é por isso que eu não gosto de usar cruz. E nem no meu pescoço, nem braço, nem canto, nem dentro da igreja eu não gosto. Então, as missas e as igrejas católicas, geralmente ela tem o quê? A cruz. E a igreja católica também punia muitas pessoas assim. Elas levavam para as praças públicas, botavam as pessoas de cabeça para baixo, ou sentavam e pegavam um ferro quente e ia botando na sola do pé, e a pessoa dava cada grito que só se mijava naquele lugar. E eles diziam: é isso que acontece com vocês. E na arena, com os leões, e eles procuravam várias maneiras. Mas na época de Jesus foi a cruz, que ele chamava missa. Ele chamava esse tipo de matar as pessoas da cruz, ele chamava de missa. E hoje nós usamos na nossa matemática a cruz como símbolo do mais, de somar. Mas Jesus, ele veio somar mesmo com todos aqueles que creem nele. Todos aqueles que creem que ele é o Yeshua HaMashiach.
morte de Jesus não foram os romanos que mataram, não foram os homens que mataram, foi o próprio Deus que já tinha feito para a morte de Jesus, como a minha e a sua. Lá no Salmo 115, nós temos os dias que nós vamos morrer, mas os tolos, como não sabem, andam fazendo besteira, né? Ou finge que não sabe, porque nós sabemos o dia de nascer. O médico pode dizer, ó, tal dia vai nascer tua filha, tal dia vai nascer o teu filho, manda ele dizer o dia que vai morrer, porque só Jesus sabe. Então o nosso papel é andar na linha. Se você decidiu sair lá do mundo, do gentio, das gentes corruptas e vir para Jesus, anda direito. Aleluia. Porque como Deus traçou a morte de Jesus para a salvação de todos nós estamos aqui vivos para trazer também salvação. Glória. Então, como aquela arte lá que Jesus fez, e aí quando nós abrimos o braço, nós vimos que nós também somos uma cruz. Nós somos a arte que foi feita por Deus, a arte que foi feita para a eternidade. Nós não fomos feitos para o inferno. Quem foi feito para o inferno foi Satanás e aqueles que seguem a ele. Nós devemos aproveitar todo santo dia, os dias que Jesus nos dá. Agora, em vez da gente ver, porque tem gente que é assim, começa muito bem no evangelho, foi que nem aquele cara Uzias. O cara ia muito bem, era para ser lúcido. Eles tinham muita unção, Deus dava muita unção, muito conhecimento, era sábio nas artes, criava armas que ninguém tinha. Catatumba mesmo foi ele que criou. Ele criou armas que de longe, a uns 100 quilômetros, ele acabava com os outros exércitos. Tinha exército treinadíssimo, e existia fartura no governo dele, homem brilhante, mas achou de enfrentar o sacerdote, achou de fazer o que não era para ele fazer, né? Hoje o povo de Jesus não mata mais não, fica aí que não mata mais não. De hora em hora a gente diz, o carro pegou um, estava em pé pregando, morreu. Ah, foi passando a bicicleta, rapaz, matou fulano. Fica aí que Deus não mata mais. Aí Uzias, em ser de ser brilhante, homem de Deus, e ser lembrado como governador, como presidente, como um rei de valor, foi lembrado como um rei de lepra, porque entrou no templo e estava fazendo o que Deus não mandou. Cada qual no seu quadrado. Não queira fazer o que Deus não mandou você fazer. E tromba de elefante, Deus corta. Sabe como é? É na humilhação. É assim que Deus faz. Então o Uzias entrou e foi bulindo que não devia bulir. O sacerdote entrou de sorrir. Você não pode estar fazendo isso, rei. Aqui quem manda sou eu sou o sacerdote. Eu fui colocado aqui para isso. Mas Uzias é arrogante, né? Tem gente que é arrogante, né? Faço o que quero, me manda bem, o dinheiro é meu, faço o que devo, não tenho satisfação. Eu lhe digo uma coisa, você via que aquilo não é presídio. Eu não vivo no presídio porque para seguir a Jesus, eu não estou no presídio. Se você se sentir aprisionado para seguir a Jesus, vocês vão lá fora. Fiquem lá fora. Porque foi o que Paulo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo negou a si mesmo para viver Cristo. E o sofrimento que Paulo passou, ele disse, não tenha pena de mim, porque eu sou felizardo de sofrer por amor dele. E esse sacerdote olhou para esse homem, esse Uzias, olhou para o sacerdote, botou o dedo na cara do sacerdote e disse, eu sou o rei, eu mando aqui, eu faço, eu aconteço. O sacerdote, na hora que olha para a cara dele, já viu a mancha na testa. O sacerdote estava com a mitra, santidade ao Senhor, e ele estava com a santidade da onde? O rei Uzias estava com a santidade, do orgulho, da soberba, porque ele era rei, porque ele era reconhecido, ele tinha o maior exército de todos os tempos. Todo o dinheiro que tu tiver, toda a honra que tu tiver dos homens, nunca chegará à honra de Deus. Então, nós temos que respeitar as autoridades, e nós sabemos que nós não somos nada para a gente ser tão arrogante por tão pouco. Eu não vejo ninguém aqui ter tanto dinheiro assim para ter tanta arrogância. É forte. Tanta coisa. Ramiro, coitado, era tão arrogante que precisava ir para outro país pegar sangue de cavalo para botar nele. Imagine, se esse dinheiro que os pobres não estão recebendo aqui para comprar um geladinho, uma coisa, já se acha alguma coisa, né? Vai ter dinheiro para ir nos Estados Unidos e tomar sangue de cavalo? Ah, mas aqui não tem cavalo, mas não tem sangue que de lá tem.
Então ele viu a lepra dele e o sacerdote disse: saia daqui agora. Foi colocado para fora, foi enterrado longe dos reis. Era para ter uma lápide bonita. Aqui foi o rei Uzia, o homem que serviu a Deus e foi muito inteligente nas armas. Mas estava lá, está aqui o rei leproso. Amém, igreja? Nós temos que entender que as ordens de Deus é mandamento para mim, para você, para a galinha, para o cachorro, para todo mundo. Amém? Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui. Se você hoje comeu, os outros chamavam de galeto, né? Nunca mais eu vi esse nome. Eita, eu comi galeto hoje com macarrão. O pobre, quando comia galeto com macarrão, passava para mim, eu achei o que faz, eu comi aleto com macarrão. Mas isso não deixava dela ser a mesma pessoa de carne e osso. Deixava? Ficava imbatível? Claro que não. Logo aquele macarrão delicioso e aquele galeto ia sair numa fedentina danada. Amém, igreja? A gente carrega cocô dentro da barriga. Então deixa de ser besta, deixa de ser arrogante, deixa de ser orgulhoso. Desce essa tromba de elefante e seja mais humilde. Porque Jesus foi humilde até na hora da morte. Orou, intercedeu pelos que estavam crucificando ele ali, xingando ele. Pessoas mimadas, cheias de vontade. Eu sempre digo, não leva a mão não. Tem mais gente que vem da roça quando tem alguma coisa, parece que vira rei na cidade. Não, porque fica metido demais. Pode olhar. Toda pessoa que vem da roça, se ela conquistou alguma coisa, ela fica metida na cidade. E o da cidade apoiou, recebeu. Amém? Eu sempre digo a Mariana, deixa de ser besta. Você não vai ensinar lá, mas tu vem da roça, minha filha. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Amém? É difícil você não ver uma pessoa que vem da zona rural. Quando começa a se dar bem na vida na cidade, começa a humilhar os povos da cidade. Começa a esnobar. Mas só que o meu Jesus é rei, ele veio do céu. E ele comeu e bebeu com os pobres. Ele seja manso e humilde de coração, como eu sou. Então vamos aprender com o nosso mestre. Não precisa, ele não quis. Eu e você precisa de anestesia para poder passar dor. Mas ele não precisou desses artifícios, não. Amém? Ele não precisou. Ele quis ficar lúcido. Então vocês hoje que acham, mas será que eu não devo beber? Ó, bebida forte é para quem estava em alta dores, viu? De sofrimento, de cruz, de morte. Você está morrendo? Não. Então não use droga. Amém? Não use droga. Nós usamos no dente para a gente não morrer da dor. Amém, igreja? Mas Jesus, ele preferiu. E ele, por ele fazer isso, eu e você está aqui hoje. E por isso, ele também disse que ele não beberia mais da vide. Ele amava a uva, mas ele sendo rei, sendo dono do céu, ele disse: eu não vou comer. E por uma bobagem, por vir as costas para os outros. É uma mania das pessoas. Ah, tu não me olha de cara, eu vou bloquear. Estou me vergonhando na sua cara que Jesus não me bloqueou do céu. Jesus não deixou você. É qualquer coisa eu vou bloquear. Qualquer coisa eu não falo mais com ela. Eu não dirijo mais essa palavra. Eu vou falar com não sei quem. Problema seu, meu filho. Amém, igreja? Mas isso é meninice, isso é falta de maturidade. Qualquer coisa eu vou bloquear não sei quem. Qualquer coisa. Aí se sente no aperto no lugar, não só tem o nome do fulano que bloqueou. E aí agora? E aí agora? Sabe o que é que eu entendo? Quando eu boto o João para dar água, aí vem a Ricardo, a pastora, quero água, minha querida. Não sou eu que estou no serviço da água, não vai procurar que água. Se você está na frente de uma obra, você procura a liderança da igreja para conversar, não fica procurando outros, não. Amém? Porque os outros só vão falar aquilo que você gosta de ouvir, que você quer ouvir. Agora com a liderança você vai ouvir o que está aqui, ó. O que está na palavra. E muita gente não gosta de falar comigo, porque é exatamente isso. Outro tipo de pessoa está aqui. Aí eu estou pregando, estou falando, não chega para mim, pastora, ó, sobre isso, isso, isso. Não, vai para casa, manda mensagem desaforada para mim. Sabe o que é que eu faço? Ah, Jesus, vai ser para o Senhor, para mim não. Não, mas
Amém? Os meus filhos ensinavam eu desde que eu tinha caráter. Ele ganhava, antes sozinho. Fulano lá pegou meu troco. Vai lá atrás dele ver seu troco. Tem que botar as pessoas para amadurecer. Amém? Então nós temos que ser maduros o suficiente. Quando eu quero falar com algum de vocês, eu chamo e falo. Ele não sai antes de sair. Amém? Antes de ir embora, não deixe de falar comigo. Então devemos ser assim, Kevin. Amém? Nós devemos ter maturidade suficiente. É ou não é? Então nós devemos ter maturidade. Se eu tenho alguma coisa para conversar com a Letícia, eu vou chamar a Letícia. Bora, Letícia. Vem cá que eu quero falar com você. Então vamos ser maduros o suficiente. Sabe por quê? Porque tem uma brincadeirinha que chama telefone sem fio. Fulano diz assim, eu não gosto dela porque é isso. E fulano diz, ela me chamou de puta, de cachorro, aquele negócio vai pegar. Aí vai pegar, não era melhor a pessoa ter vindo a mim? Amém, igreja? Vamos ser maduros o suficiente. Porque Jesus não foi na cruz à toa. É que nem o padre que ia e o cara diz assim, ei, você tem que pagar aqui para poder você subir, para você ser salvo. Aí ele chegava lá em cima, aí outro já tinha para cobrar ele também. Não, para ser salvo você precisa pagar a mim. Quando ele olhava lá para baixo, um bocado de padre recebendo dinheiro, ele disse, se era por dinheiro, porque Jesus foi na cruz. Então se ele chamou para o evangelho, foi para continuar com os vícios lá de fora. Não, ele chamou a mim e a você para mudar de caráter. Amém? Quando eu e você vem para Jesus, nós somos confrontados o tempo todo para mudar caráter. Eu fui confrontada, você não vai ser confrontado? Nós temos que ser confrontados. Nem toda ferida mexida, ela vai dar ruim. Eu sempre digo a você, a ferida passará, é necessário arrancar o cascão. Mas nós estamos numa igreja aqui que é jovem, mais jovem do que velho. Porque jovem a partir dos 80 anos para Jesus na Bíblia. Somos jovens, mas vamos crescer com esse caráter de gente ruim lá fora? Lá fora já tem muita coisa assim. Dentro da igreja tem que mudar. Aí vem com os maus costumes lá de fora. Aí eu como pecador, a pessoa coma, meu filho, graças a Deus, Deus te abençoe. Agora não vinha para cá dizer que a igreja é presídio não, porque você não está acorrentado não, você está vivo. Amém, igreja? Nenhum de vocês aqui está acorrentado. Eu já disse que a igreja aqui é aprisco para ovelha, não para bode. Porque ovelha, o aprisco é baixinho e ela não pula, porque ela é obediente. Mas quando tem bode, os bodes pulam e as ovelhas ficam. Amém? Eu não quero que vocês tomem isso, pessoal. Eu quero que vocês tomem isso como mais uma ferramenta para andar de hoje em diante. Amém? Esta noite, eu estava dormindo, já era umas 6 horas da manhã. Que eu fui dormir, já era 5h50 mais ou menos, às 6 horas, eu dormi. E eu cheguei com um cara, ele dizendo para mim que ele estava usando cocaína. Aí eu, você está usando cocaína? Ele disse, estou. Aí eu disse, meu Deus, e você vai fazer o quê? Eu não vou conseguir ficar dentro da igreja. Aí o Espírito Santo falava na minha boca, fique dentro da igreja, porque a cura se recebe no hospital. A cura se recebe no ponto-socorro. E eu ficava muito triste mesmo com essa pessoa, e ela estava usando droga. E o Espírito Santo dizia assim, diz para ficar na igreja, diz para ficar na igreja, que eu vou curar, porque aqui é um ponto-socorro. Amém? Ponto-socorro das feridas. Quando a gente vai no hospital, que a moça diz assim, tem que tomar uma injeção, fazer que nem cair, que vai tirar sangue, saiu correndo, passou o negócio de vergonha, né? Correu, ficou branco, quase desmaia lá. Aí quando chega lá, que a enfermeira diz, não tem que dar anestesia. Onde é anestesia? Dentro do corte. Não! Ou dá anestesia, ou suporta, ou a perna pudesse. Né? Então, quando nós chegamos no hospital, os procedimentos de lá não nos agradam, porque a gente já conhece. E a gente sabe que vai doer. Mas é necessário tomar para ser curado. Amém, igreja? Então o motivo de você cair no pecado novamente não é o motivo de você largar Jesus. Ah, mas todo mundo vai me criticar. Deixa eu criticar. Todo mundo vai me humilhar. Seja humilhado. Seja humilhado.
sunguinha. Aí os crentes hoje, pastor, eu não gosto que aqui não pode usar. Sai nu logo, meu filho, para os cachorros comer. Sai logo nu. Tiraram a roupa de Jesus para envergonhar Jesus. O povo, quando andava quase nu, que Deus disse para a Babilônia, era vergonha para aquele povo. Com a bunda de fora. Hoje o povo usa uma afrozinha aqui e acha que está andando bacana. Isso é sinal de humilhação. Ninguém vai ganhar um marido ou um namorado mostrando suas partes íntimas. Segura! É mostrando que você é mulher de Deus, que você é mulher separada, que você é uma mulher de responsabilidade de caráter. Segura! Amém, igreja? Amém. Então é necessário a gente ouvir certas coisas. Por quê? Porque serve para a gente melhorar. O louco, se você chegar pro louco e dizer que ele é louco, ele briga com você, que até te mata, que ele diz que não é louco. Chama o cachaceiro e diz que ele é cachaceiro, eu não sou cachaceiro. Chama pro gay e diz que ele é gay, eu vou dar queixa, agora é processo. Então, mas nós aqui não. Nós assumimos que somos pecadores e que precisamos melhorar. Amém, igreja? Precisamos melhorar. A velha natureza do homem tem que ficar lá fora. O problema foi feito para se resolver. Senão a pessoa ficava doente e não podia ir para o médico, tinha que ficar doente em casa. Então, se está com algum problema, se resolve dentro da igreja. Eu não resolvo com ir lá fora. Eu não vou chamar amigos e amigas para estar falando o problema da minha igreja. Olha aí! Não quer falar com o pastor, não quer falar numa reunião, mas quer falar com ir lá fora. Deus! Seja sóbrio. Tenha caráter de um cristão e de uma cristã. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. O presbítero Andrevaldo. Bendito é o corpo. É Maluce, não é Maluce? É Maluce. Vamos abrir Lucas. Sinto muito vocês verem hoje. Quando vocês não querem ouvir, fica em casa. Ai, ai. Vê porque quis, amém? Glória a Deus. Vamos para